Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro do Kenneth E. Hagin, Sinais dos Tempos. Vamos lá. Logo aqui no primeiro capítulo, que se chama Escrituras Seguras, ele traz o texto de Lucas 21, do versículo 25 ao 28, que fala: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramento do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aí ele fala que as escrituras de sei quantos mil anos atrás, que falavam que Jesus viria, as escrituras que falavam de todas as profecias que se cumpriram, elas são verdadeiras. Então, por que nós não tomarmos como verdadeiras também as escrituras que falam da vinda do Senhor Jesus, de quando ele virá aqui nessa terra buscar o seu povo, fazer novos céus e nova terra? Então nós precisamos ter a convicção que essas escrituras da palavra de Deus, elas são escrituras que nós podemos nos apoiar. Não é algo que a gente, eita poxa, será que não é ou não é? A palavra fala, em Tiago 5:1-5. Eia, pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como no dia da matança. E aqui a palavra vai falando, sobre aquelas pessoas que despenderam toda a sua vida somente para o dinheiro e subjugaram outras pessoas, escravizaram outras pessoas para que fizessem delas pessoas mais ricas. E ela fala que nos últimos tempos, que no caso é hoje, as pessoas elas seriam cada vez mais gananciosas. E aqui nesse capítulo ele também fala sobre características das pessoas no final dos tempos, que são 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes. Destas pessoas, afasta-te. Aqui ele fala também sobre a necessidade de nós observarmos como hoje até em algumas igrejas nós vemos que eles falam muito sobre o amor de Deus, mas eles são pessoas que fazem os desejos da carne. Eles não querem se sacrificar para fazer a vontade do Senhor, logo eles não têm nenhum poder. Às vezes as pessoas perguntam: oxe, como é que essa pessoa que só falava em Deus passa por uma situação dessa, vive uma vida assim tão miserável assim? Muitas vezes o que pode acontecer é a pessoa que nega o poder, apenas está ali de boca e não tem uma vida realmente correta diante de Deus. Aí vive uma vida cheia de pecado, de contaminação. Lembrando que eu não estou falando em relação a pessoas que passam por provações, porque todos passam assim como Jó. Mas uma pessoa que vive deliberadamente em pecado, a vida dela é um abismo chamando outro abismo. Capítulo 2. Angústia das nações. Antes de Jesus voltar, ocorrerá o mesmo que havia nos dias de Ló, que as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas do dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem, como está escrito em Lucas 17, 28, 29 e 30. As pessoas hoje elas estão cada vez mais descompromissadas, elas só querem festejar, farrar, elas querem ter uma vida totalmente irresponsável, sem pensar nas consequências das suas escolhas hoje, lá na frente. Elas investem tudo aqui na frente, principalmente quando estão na juventude, investem tudo e lá na frente elas sofrem porque elas não têm o quê? Elas não plantaram, elas não têm o fruto na verdade elas têm o fruto das escolhas dela,
que lá na frente vai ser destruição quando se vive uma vida desordenada. Aí ele fala que a angústia das nações é um sinal dos últimos tempos. A palavra fala em Mateus 24 que no final dos tempos haveria guerra, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, e é algo que nós realmente vemos hoje acontecer. E outro sinal claro que a palavra fala é em 2 Pedro 3,3, que nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E é o que nós vemos hoje. As pessoas, na verdade, há muito tempo, o pessoal fala: desde quando eu era criança, minha avó, minha bisavó, tataravó, falava que Jesus iria voltar. Cadê esse Jesus que nunca volta? E ele está vindo de ré. Por isso que nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência que nós estamos nos últimos tempos e que essas características nós podemos ver cada dia mais latentes ao nosso redor. 3. Tempos trabalhosos. Em 2 Pedro, no versículo 1, fala que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos. Por quê? Porque o mundo já é maligno, e a palavra fala, né, quem é sujo se suje cada vez mais, e há perdição em todos os lados. Mesmo até dentro da igreja há falsos ensinos, falsos doutores, falsas pessoas que falam em nome de Deus, mas na verdade traz todo o engano sobre uma parte da igreja, e essas pessoas são contaminadas, e algumas inclusive irão ao inferno porque seguiram essas doutrinas de demônios. Nós, enquanto igreja, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas se a gente não salga, se a gente não ilumina, a gente nada mais presta a não ser ser descartado, a não ser colocado para fora. E a palavra fala também sobre a devassidão, a perversão que haveria no final dos tempos. E hoje nós vivemos no Sodoma e Gomorra, que eu não sei se Sodoma e Gomorra era tão promíscuo, tão perverso, tão pervertido quanto é hoje. Aí ele fala também sobre outra característica, que as pessoas se apostatariam da fé. Nós vemos hoje em massa as pessoas se desviando, e as pessoas que antes eram ministros de evangelho falando contra a palavra, dizendo que é apenas uma história, que não é bem assim, que a única coisa que importa é o amor, pregar o amor, porque Jesus é amor. É como se tivesse só um versículo na Bíblia, só uma característica de Deus. As pessoas querem receber o amor, mas elas não querem ser confrontadas com o pecado delas. E por isso, quando elas escutam a verdade, a palavra fala que nos últimos tempos, as pessoas, quando elas fossem ouvir a verdade, elas ficariam assim, como comichão nos ouvidos, né? Tipo, sem querer escutar aquilo que estava sendo pregado de verdade. É dessa forma que ocorre com as pessoas que cauterizam a consciência. No princípio, ela é sensível ao prejuízo, porém, à medida que persiste em pecado, a mente fica mais e mais cauterizada. Até os indivíduos tornaram-se incapazes de ouvir a voz do próprio Espírito. Então, pecado algum, não importa quão grave ele for, não as incomoda mais. O pecado dessas pessoas, assim como é porque ele traz uma ilustração assim, que quando você bebe muita coisa quente e a sua boca já está queimada, assim, você tomar mais um pouquinho de café quente não vai surtir efeito algum. Não afeta mais a consciência delas, uma área que deveria ser tão sensível. Capítulo 4, Fim dos tempos. O Senhor Deus me chamou para ensinar fé ao seu povo. Por isso, especializei-me nesse assunto. Mas não é só sobre isso que eu costumo pregar. E ele fala que o Senhor falou para ele: olha, meu filho, você vai pregar sobre fé, mas você também precisa pregar sobre os fins dos tempos, porque o meu povo precisa estar desperto e preparado para quando eu os buscar. Nós precisamos ter a consciência que quando o Senhor falou, por exemplo, lá para Daniel, por exemplo, olha, sela aí essas palavras desse livro sobre os fins dos tempos, sobre coisas que hão de vir. Quando ele falou para João ali também, quando ele teve a revelação ali no Apocalipse, nós temos que ter a consciência que essas coisas, elas estão acontecendo, e a consumação dos séculos, ela está chegando. A palavra fala, né, que a ciência iria se multiplicar, e nós, na verdade, eu não imagino uma coisa que possa ser inventada que já não exista. Todos os sinais da volta do Filho do Homem, que é Jesus, já tem acontecido, já tem acontecido, e muitas delas estão se acontecendo no nosso tempo. A palavra tem uma profecia que diria que no final dos tempos
o Mar Morto teria vida. E hoje nós já vemos lá, se você pesquisar, no Mar Morto tem local no Mar Morto que já tem peixe, que naquela região que já tem frutos. Então, realmente nós estamos vivendo os últimos tempos, nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos pegos despercebidos e assim nós possamos subir com o nosso Senhor. E é isso aí, galera. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.